Boa noite. Muito embora eu fui contra esse governo Bolsonaro, que inclusive quis dar um golpe no Estado brasileiro. Eu passei pela ditadura. Eu sou de 53. Então eu passei pela ditadura. E eu tive amigos que foram presos pela ditadura. Foram presos menino, colega de infância, não vou dizer o nome dele não, mas colega de infância. Depois eu fui para o seminário. Aliás, eu já estava no seminário desde 68. Não, menos. Desde 65. Eu fui para o seminário com 10 para 11 anos. Eu sou 53. Então eu fui para o seminário com quantos anos? 53 com 10, 63. Um pouco menos. Mas claro que eu dentro do seminário, a ditadura, enquanto eu estava lá, digamos, 53 com 10, 63, 62. É? Não, estou errado. 53 eu nasci. Aos 10, eu acho que 53 com 10 anos, quer dizer que eu já andava dentro da igreja, mas aos 5, 6, 7, 53, aos 5, 58, com mais, digamos, 3 anos, 58, 60, 61, 62 anos. Foi quando veio a Revolução de 64. Não, em 64 eu ainda estava na minha terra, em Pirá. Então eu entrei no seminário talvez em 65. Foi por aí. 65 anos. 1965. 1965, 1966. Na pior das hipóteses. 1966. Porque em 64 teve a Revolução e
me lembro que eu, meu pai, minha mãe, a gente foi para casa, era, era vizinho, passava uma casa só do senhor Armênio. Só 3 casas. Tinha senhor Armênio, Júlio Dantas e minha casa. E meu pai era PMDB, MDB naquele tempo. Aliás, não tinha partido naquele tempo, né? Tinha direita, esquerda e tal. Mas não tinha partido não, porque a Revolução em 64 abafou tudo. E eu me lembro que eu era criança, muito antes, 5, 6, 7 anos, eu ia para os comícios de Lomanto Júnior, de Josafá Marinho, de Valdir Pires, que doutor Delor me levava, e meu pai era da corrente de doutor Delor. Não vou falar de você não, viu, seu traíra, Humberto Colonese. Não vou falar de você não, seu traíra. Mas eu tive amigo de infância, que eu não vou citar o nome dele não, que foi preso nessa época. Mas eu fui pro seminário. E lá, dentro do seminário, a gente era protegido, né? Entre seminarista, padre, ninguém mexia com a gente. Só tive um monge, Frei Venâncio. Costumava-se, ele era um bom orador, assim como Frei Félix de Pacatuba. Estou citando o nome dele porque já morreram. Se quiserem ir buscar ele, tem que ir buscar ou no céu ou no inferno, não sei. Então, Frei Venâncio, ele me contava que eu brincava muito com ele, sabe? Apesar de velho, eu criança, e eu brincava muito com ele. E ele, na ditadura de Getúlio Vargas, ele já desafiava a ditadura de Getúlio Vargas. Ele dizia: venha você, seu exército, e venha contra mim. Aí o exército, que a missa era irradiada pela Rádio Sociedade de Feira de Santana. Então tinha uma ampliação muito grande. E o exército foi ao convento dos Capuchinhos e pediram, ou não sei se pediram ou se foi uma ordem, que Frei Venâncio, que a gente chamava monge, convivi muito com ele, e proibiram de
pregar na missa. Mas aí foi, de fato, aí os padres pregaram os frades capuchinhos e proibiram Frei Venâncio de pregar na igreja. Eu sou trapista e tem outro colega que eu não vou citar o nome porque, inclusive, ele é padre. Nós somos trapistas, não é? Ele foi quem cuidou de Frei Venâncio nos últimos dias. Eu já tinha saído do seminário. Depois que eu saí do seminário, eu voltei, conversei com ele, e a gente continuou as mesmas brincadeiras, depois de velho, eu velho, e ele mais velho do que eu muito. Então, aliás, eu quero fazer uma reparação no último vídeo que eu fiz. O último vídeo que eu fiz, eu falei que Maria... aliás, eu vou fazer duas reparações. Porque entendam, primeiro que eu, depois que deixei o convento, aos 20, hoje eu estou com 71, vou para 72. Então os neurônios vão morrendo, né? Os neurônios da gente vai morrendo e a gente vai perdendo a memória de tudo que a gente tinha na memória. Os neurônios que fazem as sinapses, as comunicações entre um e outro, também vai morrendo, não é? Então eu queria fazer duas reparações. Meus padres, meus colegas padres, poxa, não me dá um alerta. Eu não sei se está proibido aqui de se comunicar ou fazer qualquer coisa. Eu tenho que ver se, porque ninguém comenta nada, né, do que eu falo. Muito embora às vezes chegue a 4.000 visualizações, 1.000 visualizações, 500 visualizações, e ninguém comenta nada. Pode ser que esteja havendo algum problema aqui no meu Face. Agora, invadiram o meu Face. O Light, ou Lit, né? E botaram uma linguagem francesa, que eu estudei francês, e outra botaram o Facebook em inglês. Também entendo a linguagem inglesa. E como fui analista de sistema, essa porcaria aqui, que se chama... Como é que chama isso? Celular. Isso para mim é bosta. Eu não quero me dar o tempo de ir lá, tirar de francês para português, de inglês para português. Eu entendo as duas línguas, então deixa eu rolar aí. Porque se eu mudar, eles voltam e botam de novo francês, inglês. Eu já perdi disso aqui 5 faces, ou 4, para ser verdade, 4 faces. Me bloquearam. Não somente isso, não. Como é que se chama, meu Deus?
e-mail. Invadiram meu e-mail também e eu não consigo entrar nos meus e-mails, não é? Quando entra a época da política, aí o bicho pega. Mas sim, eu tenho que fazer duas reparações. Primeiro que quando Maria, a mãe de Jesus, foi visitar Isabel, Maria morava em Nazaré, cidade de Nazaré, na Judéia, que ficava muito embaixo. Ao contrário, Isabel morava muito acima. As duas estavam grávidas. Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João. Maria, como era mais nova, certamente com José, foi ao encontro da sua prima Isabel, porque Maria sabia que Isabel também estava grávida. As duas estavam grávidas. As duas estavam grávidas. Mas quando Maria se encontra com Isabel, João, que ainda estava no ventre de Isabel, pulou, mexeu, fez uma festa lá dentro do... fez uma festa dentro da barriga no ventre de Isabel. E por isso que Isabel percebeu a alegria do filho dentro do seu ventre ao se encontrar com Jesus, o Messias, que estava dentro de Maria. Você sabe qual é a origem do São João? Que você acende uma fogueira, que a gente faz aquela festa? Pois, vem daí. Maria, mas Isabel combinaram que quando o filho dela, João, nascesse, ela acenderia uma fogueira para avisar a Maria de que seu filho havia nascido, para que Maria fosse cuidar dela. E Zaquias, eu acho que era Zaquias, que era esposo de Isabel, ele duvidou, porque Isabel disse: bendita és tu, por causa do sinal do filho que purilou no seu ventre.
E Isabel não sabia de nada, mas quando viu, sentiu no seu interior João se sacudindo, se mexendo. Então, daí vem aquela louvação que faz Isabel a Maria. Isabel não sabia de nada. Ela, pelo impulso de João no seu ventre, ela disse: bendita és tu entre as mulheres, porque de ti vem o Salvador do mundo. Eu acho que era Zaquias, o esposo dela, meu Deus. De Isabel, eu não sei. Acho que meus neurônios estão morrendo e estão levando minhas lembranças. E aí, Zaquias duvidou. E Zaquias recebeu um castigo. Zaquias, meu Deus? Não sei. Por que um padre aí não entra para me dizer alguma coisa? Zaquias, ele duvidou. Zaquias? Zaquiel? Acho que era Zaquias. Duvidou da palavra ou deste reconhecimento de Isabel sobre Jesus. Então, ele ficou mudo. A partir daí, porque ele duvidou de que Maria trazia o Messias, o Salvador, no seu ventre. Ele só voltou a falar depois que Maria teve Jesus. Ele voltou a falar. Desculpe se não é Zaquias. Como eu disse a vocês, eu não tenho mais lido nada. Minha cachorra está enchendo o saco aqui. Minha mulher não ajuda. Não procura saber se a cachorra quer comer, se não quer. E ela fica perturbando, sabe? Eu tenho a maior raiva disso, sabe? Parece que é de propósito para me perturbar meu juízo, que já é. Meu juízo já é perturbado, né? Meu juízo é perturbado. Quando uma pessoa me perturba o juízo, aí pronto. Aí acabou, é o fim. Bom, mas vamos continuar. Aí, agora vem pra cá, latia. Não me deixa em paz. Eu vou comprar, quando essa morrer, eu tinha 3 cachorros. Aí eu dei para meu sobrinho, fiquei com 2. Uma morreu, a X, e essa tá aqui. E eu disse a ela, quando essa morrer, eu vou comprar mais 3, para perturbar mesmo. Vou comprar mais 3. Bom, deixa eu voltar à história. Então, claro, João nasceu primeiro e
foi o precursor de Jesus. João foi o precursor de Jesus. Então, ele começou a pregar no deserto, como eu disse no vídeo passado, e já estava aglomerando muitas pessoas. João Batista estava aglomerando. Enquanto isso, Jesus trabalhava. Jesus trabalhava com seu pai, José, de carpinteiro, que há uma... Que é, minha filha? Ô, Claudiana, atende essa cachorra aí, pelo amor de Deus. Oxi. Então, Jesus trabalhava como carpinteiro, que há uma certa discussão, porque no hebraico não era carpinteiro, era pedreiro. Existe essa discussão. Se de fato ele era carpinteiro ou se era pedreiro, mas não vem ao caso. Que seja uma coisa ou outra, ele estava, no caso, trabalhando. Traz ela pra cá então, pra botar de junto de mim, pra ver se é isso. Que me desvia o pensamento. E... bota ela aqui pra de junto, pra ver se ela fica quieta. Se é isso que ela quer. Pronto. É isso que você quer? Hã? Hã? Olha aqui a máquina. Olha. Olha aqui a máquina. Pronto. Você quer ficar de junto de mim? É isso? Hein? Você já está pedindo para descer? Ah, meu Deus do céu. Pronto, vai para lá, mas fica quieto. Bom, então, João Batista, ele começou o ministério dele mais cedo, sabe? Enquanto isso, Jesus trabalhava, Jesus estudava. E João Batista pregava lá no deserto, como eu disse a vocês, né? Mas Jesus, presta atenção, Jesus, aos 12 anos, houve uma... Como é que chama, meu Deus? Para fazer assim um levantamento, o Império Romano, de ano em ano, convocava até com fins de cobrar impostos, essas coisas, sabe? Saber, como um censo, me lembrei a palavra certa, um censo. Então todos aqueles judeus, eles eram obrigados a irem a Jerusalém para... É como hoje o INSS não exige a gente comprovante de vida, atestado de vida, né?
se você está vivo, se não está, porque, né? Para não ficar recebendo dinheiro em nome de uma pessoa que já morreu. Assim era um censo. E o IBGE faz também um censo, para saber a quantidade de população, essa coisa. Isso é antigo. Isso é antigo. Censo antigo. Então, foi José, Maria, foram a Jerusalém para se representarem e o imperador então ter o controle de quantas pessoas existiam no império. Isso era frequentemente acontecia isso. E Jesus, aos 12 anos, foi com seus pais. Eram caravanas e caravanas, pessoas andando e tudo, né? De Nazaré até chegar a Jerusalém, e eles andando. Chegou ao ponto em que, tudo bem, José, Maria se apresentaram, né? Fizeram lá as suas coisas, mas na volta, José e Maria se descuidaram, que criança tem isso também, né? É igual cachorro. Você solta ele aqui, como daqui a pouco ele sumiu. Criança, eu já peguei uma vez meu filho, eu deixei meu filho, acho que foi meu filho, tinha uns 4 anos, e eu deixei ele na praia. E fiquei com a mulher na areia e esqueci que ele estava na praia. Ou foi meu filho ou foi minha filha, eu não lembro bem direito. E daqui a pouco, cadê fulano? Cadê fulana? E saímos um para um canto, outro para outro. A mulher foi para um canto, eu fui para outro atrás. A onda tinha levado, né? Mas graças a Deus achamos, não é? Estava perdido. Então, quando sentiram falta de Jesus, aí disse: cadê Jesus? Jesus não está na nossa caravana que viajavam, né, em caravanas. E Jesus, José e Maria achavam que ele estava misturado lá com as caravanas e tal. Procuraram, não acharam. Voltaram para Jerusalém. Quando chegaram no templo de Salomão, estava Jesus, que contava apenas com 12 anos de idade, explicando sobre todo o Velho Testamento. Ele lia a Torá, porque ele conhecia a Torá. Mas eu acho que além da Torá, ele já foi mais além, porque os doutores da lei que o escutavam
ficaram impressionados com a inteligência, daquele menino. Bota comida para ver se ela come. Então ficaram impressionados com os ensinamentos de Jesus. Bom, esse é um fato que eu queria reconsiderar, não é? Por que que Isabel reconheceu que Maria carregava o Messias? Porque o próprio João, no ventre de Isabel, ele se sacudiu, ele se mexeu, ele pulou, digamos assim, ou pulou, sei lá, de alegria nesse encontro ventre a ventre, porque as duas estavam grávidas. Entendeu? Então, por isso que Isabel faz essa louvação. Bom, e qual era o segundo ponto, meu Deus? É porque, presta atenção, eu disse a vocês que aos 20 anos eu saí do convento, não li mais Bíblia, não frequento mais a igreja, tá entendendo? Mas os ensinamentos, que foram 2 mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Só foram esses 2 mandamentos que Jesus nos deixou. Claro que tem toda uma mensagem, tem todas as parábolas, tem todos os evangelhos, né? O Sermão da Montanha, que é lindo. Porém, eu acho que minha filha está me chamando para ir dormir. Agora você veja a que condição cheguei. Minha filha quer que eu vá dormir. Tá entendendo? Ela manda na cama, dividiu eu e a mulher. A gente não pode mais se juntar. Tá entendendo? E ainda fica assim, ó. Aí ela tá gritando aí pra eu ir dormir. Olha, me deixe, viu? Então, um outro ponto que eu queria falar é que João Batista, ele foi um precursor de Jesus Cristo. Não ficou muito bem claro, né? Porque a mente viaja, etc. E saltam as coisas, saltam outras. Aí depois a gente para pensar, diz, poxa, mas eu falei isso, falei aquilo, não falei isso, não falei aquilo. É normal. É uma conversa que a gente está tendo aqui, normal. Então, João Batista foi um precursor
foi aquele que veio anunciar a vinda do verdadeiro Messias, que era Jesus Cristo e, por sinal, seu primo. Então, quando Jesus é batizado, isso eu falei, quando Jesus é batizado por João, ele sai e vai para o deserto. Ele tinha 30 anos. Como disse antes, João Batista já estava pregando no deserto há muito tempo. Jesus vem depois. Porém, inclusive, um detalhe importante, João Batista, ele já estava de fato incomodando os judeus, porque ele já estava convertendo. Muitas pessoas acorriam a ele para ouvir a palavra de João Batista, que pregava a vinda do Messias, que era Jesus, por sinal, seu próprio primo. Então, quando Jesus é batizado, primeiro, como disse, João Batista recusa batizar Jesus, porque ele o reconhece como o próprio Messias. E ele diz: eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. Tu é que devias me batizar. E Jesus diz: não, eu quero ser batizado por você. E João, que é uma coisa que eu não falei, João dizia: eu batizo vocês com a água no Rio Jordão. Eu batizo vocês com água, mas haverá de vir aquele que vos batizará com o Espírito Santo de Deus. E quando realmente João batiza Jesus, ouve-se uma voz vinda lá de cima. Era Deus que dizia: este é o meu filho, em quem pus toda a minha complacência. O céu se abriu. E Jesus, humildemente, se batiza com João Batista e vai para o deserto. João Batista olha para ele saindo e ele diz: é preciso
que eu diminua para que ele cresça. E Jesus sozinho vai para o deserto. Passa por todas as tentações, não vou falar das tentações que Jesus passou no deserto. Vá ler a Bíblia. Vá ler a Bíblia. Eu não vou contar a você minúcias, detalhes. Eu conto o que é mais importante, o que é mais próximo, mas tem muitos detalhes. Vá ler a Bíblia. Minha intenção aqui não é transformar você, mudar suas opiniões, não é isso não. Minha intenção aqui é lhe causar curiosidade, para que você vá entender a Bíblia. Um outro ponto, ainda dentro de João, é que, bom, eu já falei que João foi um precursor do Messias prometido, que era Jesus, né? Isso aí está claro, não é? Mas João também fez coisas que o levaram à cadeia, à prisão. Por quê? Porque ele acusava o César de ter uma concubina, e eu acho até que era cunhada dele. Se não me falha a memória, era a cunhada dele, era a concubina dele. Pois bem, e João, quando via o rei é, quem era? César? Tá vendo como minha mente não tá orientada? Então ele acusava esse rei, não era Herodes, porque Herodes foi 30 anos antes de Jesus, né? Quando Jesus nasceu, aí já é outra história, que mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo, aí era Herodes, é César. É porque a confusão é grande, é muita história. A Bíblia é muito grande, complexa. E era César. E João acusava César de ter uma concubina. Aí que eu queria tirar essa dúvida. Aliás, eu tenho outra dúvida também para tirar com vocês. Não que eu li. Não. É porque, de repente, a gente fala algumas coisas e a memória trai a gente. Bom, para, senão eu me perco. Então, quando João afronta, quando João acusa César de ter uma concubina, que me parece que era a própria cunhada, a irmã da mulher de César.
João faz essas acusações, que João era desaforado. Aí então, Jesus estava lá no deserto. Eu disse a vocês, quando ele foi batizado, ele foi para o deserto fazer sua quarentena. Nesse tempo inteiro, aí João é preso por acusar César. João é preso. Nesse ínterim, Jesus, olha que coisa linda agora que vem. Nesse ínterim que João está preso, Jesus volta do deserto. Passou por todas as tentações, como disse, que eu não vou citar. Se você quiser, veja o capítulo que fala do batismo e das tentações de Jesus. Não vou lhe dar o peixe, estou lhe dando o anzol para você pescar. E então, enquanto João está preso, Jesus já tinha saído do seu recluso, da sua preparação e começa a sua própria missão, de pregar a boa nova. A boa nova quer dizer uma nova missão. O Novo Testamento, uma nova palavra de Deus, que até então só se conhecia o Alcorão, que era irrespeitosamente, eu não vou aqui querer também, de jeito nenhum, dizer que os judeus, porque professam a lei judaica de Moisés, que apesar de que a gente também, aliás, Jesus dizia, eu não vim mudar a lei de Moisés, eu só vim acrescentar 2 mandamentos na lei de Moisés. Mas tinha coisas gravíssimas na lei de Moisés. Aliás, agora eu me lembro, o primeiro código eu estudei no direito isso, mas deixa eu ver se eu vou me lembrar, né? O primeiro código de ética, de moral, de respeito foi de descobrir uma pedra lá e Arão, não. Olho por olho, dente por dente. Como era código de Arabe? Não sei. A mente da gente é uma merda. Eu tanto sabia disso. Amanhã eu me lembro. Hoje eu não estou me lembrando, mas amanhã eu me lembro. Código de Hammurabi. Me lembrei agora.
O primeiro, os primeiros, hoje nós não temos o Código Penal, né? Herdado, inclusive, muito da Alemanha, de Roma. Então, já existia o Código de Hammurabi. Mas só que o Código de Hammurabi era assim, dente por dente, olho por olho. Se você furasse o olho de um, você era furado o olho do outro. E eu acho até que ainda hoje, na no os muçulmanos, não sei se é bem, acho que são muçulmanos, sim. Lá onde Trump mandou bomba para lá, como é? Arábia Saudita, sei lá, esqueço o nome agora. Se você roubar, eles não lhe prendem, não. Peraí, deixa eu ver se eu me lembro o país. Estados Unidos atacou agora. Se você roubar lá nesse país, eles não lhe prendem. Primeiro, lhe corta a mão direita. Então, quando você vê um cidadão com a mão direita cortada, a mão, só a mão, é porque já foi considerado ou já foi contestado que é ladrão. Porque ainda deixa uma mão para ele poder trabalhar. E se ele reincidir no roubo, aí ele corta o pé esquerdo. Não lhe prende, não. Portanto, é um país seguro, você pode andar tranquilo. Deixa eu ver. Arábia Saudita. Arábia Saudita, Líbia, Afeganistão. Não sei se é no Afeganistão. Parece que é no Afeganistão. Bom, mas deixa eu voltar para... Minha mente varia um bocado. Se quiser escutar, escute. Se não quiser, não escute. O problema é teu, não é meu. Então, quando João está preso e Jesus começa a sua missão de trazer a boa nova, de instruir, de trazer a mensagem, a nova mensagem, a boa nova, uma nova mensagem. Por incrível que pareça, a partir daí cessa o Velho Testamento. A partir de Jesus, o Velho Testamento para no tempo e no espaço, como dizia Einstein. Bom,
Aí, João, que estava preso, e manda um recado, uma pergunta. Manda uma pergunta para Jesus. Se de fato era ele mesmo o Messias que haveria de vir. E Jesus manda de volta ao mesmo portador: diga para ele diga para ele o que eu estou fazendo. Os milagres que eu estou realizando. Fale para ele. E de fato Jesus nesse tempo já estava, quer dizer, João Batista teve o seu papel, né, de propagar que haveria de vir o Messias profetizado, inclusive no Velho Testamento, Isaías, Ezequiel e outros já previam a vinda. Isaías viveu 500 anos antes de Cristo e já previa que haveria de vir e nasceria em Belém este Messias. Então a profecia de Isaías se concretizou. Não tinha nada o que negar. Então, voltando, aí quando Jesus começa com seu ministério, o Velho Testamento se estagna. Não há mais nada a acrescentar após a vinda de Jesus. A partir daí, sim, voltaram, disseram, e Jesus mandou a resposta: diga a ele o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou realizando, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou dizendo. Bom, mas um outro ponto que eu queria corrigir é com relação à dança, porque João Batista, como eu disse, afrontava o imperador César, porque ele vivia com a concubina, que por sinal parece que era a cunhada dele, entende? E João Batista acusava como um pecado, como algo que não era direito, correto. E por isso ele foi preso. Aí, claro, aí já conversei, já mandei tudo ali. Mas quando César pede com a concubina
pede para a filha da concubina dançar. Esse era o ponto que eu queria retificar. Quando manda dançar, ele promete que qualquer pedido dela seria realizado. Ela dançou, dançou muito bonito, aquelas danças, né, do ventre, aquela coisa muito bonita. E ao final da dança, César a chama e pergunta para ela que desejo ela gostaria que ele realizasse. A concubina, com ódio, com raiva, por vingança, eu acho que eu não fui claro no vídeo passado. Me perdoe. Mas vocês têm que ler a Bíblia. Não é o que eu falo que é certo, não. Não é tudo que eu falo. Às vezes a memória falha, os neurônios estão morrendo. Onde eu guardar a minha memória tá morrendo. Mas depois eu vou raciocinar, eu vou pensar, eu vou ouvir. Que, aliás, eu nem gosto de ouvir o que eu falo, sabe? Eu falo tanta coisa que às vezes eu digo, meu Deus, para que eu falei isso tudo? Então, a concubina chamou a filha, eu acho que por vingança, e disse, peça a cabeça de João Batista. João Batista já estava preso. Simplesmente. O rei disse, palavra de rei não se volta atrás, eu vou. Então, o rei mandou decapitar João Batista. E o decapitaram. E trouxeram a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Este foi o final de João Batista, o precursor de Jesus. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Desculpe. Depois eu tive pensando sobre quando falei a respeito de uma pobrezinha que ficava debaixo da mesa. E eu falei que ela ficava catando as migalhas que caíam da mesa, etc. Não, gostaria de corrigir isso. Na verdade, não li Bíblia, não li nada, mas a minha memória voltou a funcionar. Na verdade, eu acho que ela pediu um milagre para Jesus. Devia ser até uma samaritana.
Meus padres, meus amigos não me ajudam. Misael, você está errado, você falou uma coisa aí, uma besteira, por que não falam? Ex-seminarista, tem muitos aqui, ex-seminarista, padres, arcebispo. Eu estou pronto para corrigir as coisas, mas ninguém me ajuda. Eu tenho que ficar aqui morrendo para ver o que está certo e o que está errado. Então, na verdade, aquela mulher que eu disse que estava debaixo da mesa, não. Na verdade, ela foi pedir um milagre para Jesus. Eu não sei se ela era uma samaritana, porque pela resposta que Jesus deu a ela, deveria ser alguém que não fosse digna de um milagre de Jesus. Porque Jesus diz para ela, eu acho que ela pediu um milagre, não sei para quem, para ela, para alguém. E Jesus diz, não se deve dar pérolas aos porcos. Eu acho Jesus foi muito. Pegou pesado. E ela disse, na sua humildade, Senhor, até os cães são dignos de comer as migalhas que caem da mesa. Eu acredito, eu não me lembro a solução desse fato, mas pelo fato primeiro da afirmação grotesca, grosseira de Jesus. Não se deve dar pérolas aos porcos. Então, Jesus, mas ele tinha uma didática. Ele gostava de testar até aonde ia a fé das pessoas. Mas quando essa mulher humilde diz, mas Senhor, até os cães comem as migalhas que caem da mesa dos ricos. Eu acredito que
porque Jesus atendeu ao pedido dela. É outro ponto que você deve. Outra vez, chegou um jovem muito rico. Chegou a Jesus e disse: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus diz: vai e segue os mandamentos. E o jovem responde: os mandamentos eram os mandamentos de Moisés, no caso. E o jovem responde: mas senhor, eu tenho feito isso desde criança. E Jesus diz então: você segue os mandamentos desde criança, então vais e vende tudo o que tens e dás aos pobres e me segue. Quando o jovem ouviu esta palavra de Jesus, ele se entristeceu, porque ele era muito apegado com os bens materiais e nem para a sua salvação ele disponibilizaria os seus bens. Parece que eu tinha outra coisa para corrigir. Falei do jovem rico, falei da mulher que pediu o milagre. Jesus disse que não se deveria dar pérolas aos porcos. Eu tenho muitas coisas na cabeça, sabe? Eu tenho muitas coisas na cabeça, de forma que até eu mesmo me confundo com meus próprios pensamentos. Mas era uma coisa que eu queria consertar do que eu falei anteriormente. O vídeo está ficando longo. A gente se fala em outra oportunidade. Mas não vou deixar de dar o meu último recado. Hoje eu postei, se você olhar na minha página, eu postei um TikTok de um rapaz que falava
do primo, que deixou, eu acho que uns 6 ou 7 filhos. Tá aqui, na minha página. Você pode pesquisar a minha página, você vai encontrar. E ele, em vida, doente, não, em vida, ele doou a sua casa para a Igreja Universal. Está aqui o depoimento do primo dele. Você pode pesquisar em Misael e vai lá na minha página e ver. E ele doou em vida a casa dele. Com 6, parece que 6 ou 7 filhos. Doou para a Universal, a Igreja Universal. E ele, doente, em cima da cama, ele pagava o aluguel da própria casa que ele doou. Esse rapaz me chamou a atenção para uma coisa que eu já tinha despertado há muito tempo. Mas eu aproveito essa oportunidade. Ele inclusive, clama pela justiça para desfazer que as crianças ficaram sem casa, ficaram sem nada. Não sei se ele era separado ou se era viúvo, mas sei que ele, doente, ainda pagava aluguel da casa que ele doou para a Igreja Universal. Olha, sinceramente falando, aí eu queria falar de Bolsonaro um pouquinho. Sinceramente falando, eu acho que já era momento do Ministério Público entrar nessas igrejas. Eu não digo todas as igrejas evangélicas, mas pelo menos no neopentecostais, nos pentecostais. É caso de justiça. Tá entendendo? Veja o depoimento desse primo, desse rapaz que fala muito melhor do que eu. As pessoas não doam porque as pessoas querem um lugar no céu, querem serem salvos, porque doou a casa, porque deu o que dá o dízimo. Não, é porque são induzidas, ludibriadas, enganadas, alienadas. Alienação, assim como foi com Bolsonaro, esses alienados, malucos, como ele mesmo disse, malucos, doidos. Alienação é falta de consciência.
E consciência crítica, eu vou pegar meu apartamento, que eu só tenho esse lugar para eu morar, e vou doar para um vagabundo, um ladrão, tipo Malafaia, tipo Edir Macedo. Você acha que eu sou louco? Um homem que tem mansões em todos os países, um homem que tem casa em todo que é lugar do mundo. Um homem que tem jatinho, que tem iate, que tem diabo a quatro. Eu vou doar meu apartamento, que é meu, de minha mulher, dos meus filhos que precisarem, dos meus netos, e vou doar para esses vagabundos, esses canalhas. Isso faz sentido aonde? Só nas pessoas que não têm consciências alienadas. São usurpadas. Eu, na minha modéstia parte, eu acho que o Ministério Público deveria, sim, investigar essas igrejas malditas. Ah, uma coisa que eu queria te dizer é que eu disse no vídeo anterior, mas faltou um pensamentozinho de Jesus. Porque quando a gente vai, eu fui numa sessão, digamos assim, num culto dessas igrejas. Eu não vou contar a história inteira porque já está longo, mas eu vou contar uma historinha pequena. E eu fui no culto e lá só vi o pastor falando do inferno para botar medo nas pessoas, no inferno, no demônio, no Satanás. E Jesus tem uma palavra muito sábia. Eles não falam tanto de inferno, de demônio, de Satanás. Jesus tem uma resposta para isso. A boca fala do que o coração está cheio. Entende? Então, se você vê um pastor que só fala no inferno, no demônio, em Satanás, em Lúcifer, que você está endemoniado, por isso que sua vida não vai para frente, porque o demônio está dentro de você. O demônio está em você e não deixa você crescer. Jesus resume em poucas palavras. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração deles, os corações
Vou até falar o português correto. Os corações deles estão cheios de quem? Preciso responder? Do demônio. Falei baixinho. Do demônio. Tchau. A gente se vê outra vez. Tchau.